olá, boa tarde, estejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Amor e Caridade, no que diz respeito virtualmente falando, né? Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também pelo site www.radioceac.com.br. Daqui a pouquinho eu tenho uma outra maneira de que você pode acompanhar os programas ao vivo, ou os programas reprisados do Centro Espírita Amor e Caridade, mas primeiramente, depois de cumprimentar a todos vocês, hoje, dia 19 de fevereiro, o ano é 2021. Vamos pegar uma boa tarde aí do nosso grande amigo Sidney Fernandes para mais um programa Pinga Fogo nessa sexta-feira. Sidney, seja bem-vindo. Olá, Theo, olá, amigos do Pinga Fogo. Meu boa tarde a todos no Pinga Fogo da sexta-feira. Trazer uma novidade para o pessoal, até uma facilidade, porque tem muitas pessoas que a gente vê que já tive relatos da pessoa falar assim, hoje eu não posso acompanhar o Pinga Fogo, porque muitas vezes as pessoas pensam que só dá para acompanhar o Pinga Fogo pelo Facebook do SEAC, pelo YouTube do SEAC e também pelo seu canal do YouTube, Sidney Fernandes, escritor espírita. Mas nós também temos na Play Store, para quem tem Android, o aplicativo da Rádio SEAC, que você pode instalar no seu smartphone. Inclusive eu estou aqui estou monitorando a transmissão aqui através nesse comecinho por esse aplicativo, vou até mostrar para vocês aqui. Esse daqui é o aplicativo da Rádio SEAC. E esse botãozinho do meio aqui, ó, eu vou clicar nele, abre uma aba de recados. E você pode deixar o seu recado aqui, ele aparece direto aqui para mim, se você não estiver acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube, você escreve, deixa o seu e-mail, sua cidade e o seu nome, manda a sua pergunta, a gente vê aqui e também consegue responder você. E se você tem sugestões para a programação da Rádio SEAC, você também, através do nosso aplicativo, nessa aba Recados, você pode deixar o seu recadinho, pode mandar para a gente vai estudar a sua opinião e vai colocar em prática aqui na medida do possível na Rádio SEAC. No link dessa transmissão no canal do YouTube do SEAC, no Facebook do SEAC e no canal do YouTube do Sidney, tem o link para você fazer o download do nosso aplicativo e acompanhar 24 horas de doutrina espírita na Rádio SEAC também. Isso é uma facilidade para as pessoas que não podem assistir, né, Sidney? Mas aí podem ouvir a nossa programação, né? Isso não é possível com o iPhone não, né, Theo? Por enquanto, o nosso aplicativo não tem para iOS, Sidney, somente para Android. A pessoa ouvir, ela pode, baixando o aplicativo Radiosnet, que dá para colocar no iPhone, mas não tem a interatividade que tem o nosso aplicativo de mandar o recado, mandar uma pergunta para o Pinga Fogo ou participar de outros programas que a gente tem ao vivo aqui com perguntas possíveis no programa e as respostas também. Muito bem, Theo. Vamos então à nossa oração inicial, depois as novidades, depois as perguntas de hoje, né, Theo? Gostaria de pedir aos amigos, nós já viemos nos preparando desde o começo do dia para a participação de um programa, de uma palestra, de uma reunião pública que seja mesmo online, você que vai numa missa, você que vai num culto da sua igreja. Desde que nós vamos nos participar de alguma atividade religiosa, a gente tem que ter uma preparação de antecedência, né? Para que nós possamos chegar com um espírito mais limpo, com pensamentos bons, vibrando pelas pessoas que precisam, não só de coisas materiais, mas também de boas vibrações, de bons pensamentos, de energias positivas. E não é diferente no início do nosso programa fazermos essa oração para que possamos aí mudar a nossa faixa vibratória, pensar nas coisas boas, como sempre pedir aos bons espíritos que intuam o Sidney em suas respostas, porque as suas dúvidas chegam até aqui e ela tem que sair daqui pelo menos com um início de resposta. Se toda a resposta não é possibilitada dentro do nosso programa, os livros que o Sidney indica, as palestras, os nomes de autores que o Sidney indica, as passagens no Evangelho segundo o Espiritismo, também possam servir de continuidade para a sua resposta, porque as religiões, o Espiritismo não é diferente, tem como nos consolar e nos trazer as respostas e, claro, nos preparar para que possamos evoluir e, em um dia, quando voltarmos para a nossa pátria espiritual, tenhamos subido alguns degraus na nossa vida espiritual. Muito obrigado pela presença de todos, agradecemos também o Centro Espírita Amor e Caridade por possibilitar não só esse programa, como os outros programas da casa, a levar a vocês consolo, alegria, né, a interatividade, o encontro que nós temos sempre às sextas-feiras. Que a paz de Jesus, o amor infinito de Deus e a sintonia com os bons espíritos estejam conosco em mais um programa Pinga Fogo,
E mais uma vez eu digo, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa SEAC Pinga Fogo. Do livro que vamos lançar, mais um romance que vamos lançar, um romance de época. Você conseguiu ler Gabriele, Etel? Sidney, ler Gabriele eu ainda não li, mas eu estou tendo o extremo prazer de acompanhar Gabriele com a leitura do próprio autor, né? Então, como a gente vai lançar esse livro em videolivro, então, na medida que gravei aí as introduções para os capítulos, já ouvi alguns capítulos de Gabriele, então eu não estou lendo, mas Você está indiretamente ouvindo você Gabriele, está então? lendo para mim o livro Gabriele, Sidney, que, como Bom, dissemos a semana passada, vai... Hã? é que o livro realmente não está impresso ainda. Então, você tem em mãos uma versão que eu gravei com a minha voz, o áudio e o vídeo livro. Mas eu quero saber a sua opinião, Theo. Você está gostando de Gabriele? Sim, sim, Sidney, estou gostando de Gabriele. Antes, quando você me mandou o antes de começar tudo, né? Você me mandou uma introduçãozinha, eu já li, e já é um início que prende a gente, né? E agora eu estou vendo os vídeos e já tendo que prestar um pouco mais de atenção, então a gente fica um pouco mais envolvido na história, e com certeza as pessoas, quando do lançamento do livro, tiverem o conhecimento da história, como as outras, né? Eu não posso aqui me negar que sou apaixonado por Luzes em Paris. Para mim é um livro que merecia virar filme, ou sei lá, uma série, uma novela, alguma coisa do tipo. Acredito que Gabriele possa surtir o mesmo efeito em mim que surgiu o filme, o livro. Ó, já estou dando o nome de filme, Luzes em Paris, Sidney, muito bom. Eu espero que você goste realmente. E nós vamos propor para a editora SEAC, no lançamento do Gabriele, nós vamos propor que os 100 primeiros que vierem adquirir o Gabriele ou presentear, isso vai depender do critério aí da editora, do Renato, da Lúcia, né? Vou oferecer a eles 100 CDs com o audiolivro de Gabriele. Aí eles vão ver o critério, se vão presentear quando a pessoa compra mais de um livro ou adquirir para uma outra pessoa também. Enfim, esse vai ser um critério da editora, lá com a Lúcia Turini e com o Renato. Mas a nossa intenção é oferecer esse brinde, possibilitando as pessoas que possam não apenas ler Gabriele, mas ouvir, como está acontecendo aí com você, Theo. E eu espero que você goste de Gabriele tanto quanto gostou de Luzes em Paris. Assim, não vou dizer me acostumei, mas já estou meio habituado a esperar surpresas de seus livros, né? Fiz agora recentemente a gravação de Dr. Galton, o Restaurador de Passados, o primeiro volume do Galton, e revivi algumas situações que a gente não se lembra de toda a história, a gente se lembra de fatos pontuais. E viajei novamente na história do Dr. Galton. Quem tem o livro aí, se puder pegar e fazer uma releitura, vai se deparar com situações interessantes e vai gostar muito. Mas eu indico, antes disso, que leiam novamente, se tem aí nas suas mãos, Luzes em Paris, que para mim é um dos últimos livros que eu li aí que mais me deixou assim agoniado em determinadas situações, e é um livro que eu sempre vou indicar. Se eu puder indicar, o primeiro livro que eu indico para as pessoas é Luzes em Paris, Sidney. Ô, Theo, durante a minha primeira resposta aí, se você conseguir achar aí a capa do Gabriele, mostre para o pessoal. Você está preparado, né, para hoje? Ah, estou. Eu estou na Tá sempre. expectativa desde cedo, já me levanto, faço aí as minhas orações e peço ajuda aí aos bons espíritos que me auxiliem. Mas eu já percebi que nós temos aí perguntas muito boas. Aliás, Theo, eu gostaria de dar um testemunho. Nós estamos com este programa aqui já há alguns anos e estou tendo uma grata surpresa ao acompanhar os diálogos dos nossos participantes do Pinga Fogo. Eu tenho ele dizer, Theo, que estou tendo uma surpresa muito agradável em acompanhar a elevação de nível de conhecimento do nosso pessoal. Eu estou percebendo que o trabalho do programa Pinga Fogo está surtindo efeito, está distribuindo livros, está sugerindo novos títulos, está estimulando o estudo, e pelas conversas, né,
do pessoal do nosso programa, do nosso grupo de WhatsApp, eu tenho notado assim uma elevação muito grande de conteúdo nas conversas, a ponto de eles, nas conversas que eles estão tendo, eles estão solucionando as suas próprias dúvidas. E o objetivo maior, a missão deste programa realmente sempre foi essa, a de estimular o estudo, de fazer com que os nossos amigos e irmãos pudessem manusear as obras, pudessem se interessar e não apenas tirando dúvidas conosco, o que nos dá muito prazer. Mas eu vejo que durante a semana o pessoal está estudando e pelas conversas, pelos diálogos, pelas trocas de ideias, eu vejo que nesses 3 anos de trabalho que estamos realizando, nós estamos já conseguindo excelentes frutos. Para nós, da Rádio TVCA, que imagino para você também, Theo, é um motivo de muita alegria, porque o objetivo realmente desse trabalho é estimular o estudo da doutrina espírita. Com certeza, Sidney. A gente fica muito feliz porque através do Facebook, da Rádio SEAC, do YouTube, do seu canal, dos programas que você participa, dos outros palestrantes que temos, a gente divulga não só a doutrina espírita, como também incita o estudo. Em todos os programas, em todas as falas que temos aqui, a gente sempre procura dizer para as pessoas que não basta apenas vir, ouvir o programa Pinga Fogo, ouvir o programa Reencontro, as palestras, ouvir alguma obra que é citada e não procurar a obra para ler. E lendo a obra, colocar em prática o que é ensinado, pois essa é a grande mensagem da doutrina espírita, né, Sidney? Colocar em prática o bem que você aprendeu a fazer às outras pessoas. Muito bem, vamos então, Theo, às primeiras perguntas. Estou à sua disposição. Vamos lá então, Sidney. A primeira pergunta de hoje, ela vem do Silvio Bernardo. Ele diz assim: esta era em que vivemos, o início do fim de mundo de expiação e provas, será a era com mais extremismos em toda a evolução espiritual? Há pessoas muito más e pessoas bastante boas. A meu ver, para as pessoas que pretendem, sobretudo, praticar o bem, esta deverá ser a fase mais difícil de toda a jornada evolutiva, até os mundos puros, pelos extremismos existentes, os quais não existem em mundos mais evoluídos. Então, é assim mesmo, Sidney, essa fase em que vivemos será uma fase mais difícil, pelo menos para aquelas pessoas que procuram fazer os bens umas para as outras? Bem, o Silvio tem razão num aspecto. Nós estamos realmente passando por um momento de transição, um instante em que muitas criaturas estarão tendo as suas últimas oportunidades de reencarne aqui no planeta Terra. Agora, note bem, Silvio, embora nós estejamos anunciando, os espíritos estejam anunciando dificuldade de contato, os espíritos estão anunciando que nós vamos passar por momentos de dificuldade, nós não podemos dizer que já estamos no fim do muro de expiações e provas, e não estamos também no começo ainda do muro de regeneração. Esse é um trabalho, as pessoas acham que essa modificação vai acontecer de uma hora para outra. Eu entendo que, se me for permitido uma nova encarnação aqui no planeta Terra, ela não vai acontecer tão já. Eu imagino daqui 200 anos, depois que eu retornar à pátria espiritual. Então, esse aspecto tem que ser considerado. A natureza não dá saltos e essa transição ela vai acontecer lentamente, gradativamente. Com isso, muitos espíritos estarão sentindo, já vão tomando consciência de que esta é a última oportunidade que eles estão tendo de permanecer no planeta Terra. Isso não quer dizer, Allan Kardec nos afiança isso no capítulo 18º do livro A Gênese, não quer dizer que eventuais expurgos, pessoas que não reencarnem imediatamente no planeta Terra, que elas não venham a ter
oportunidade de retorno. Sim, nós estamos recebendo, esse processo é muito dinâmico. Estamos recebendo espíritos de outros níveis que já fazem por merecer vir para a Terra. Alguns estão saindo daqui, não vão reencarnar novamente na Terra, mas daqui a uns tempos poderão voltar. E todo esse processo de lixa grossa, de desbaste das nossas arestas, ele é lento, gradativo, ele é natural, não acontece de uma hora para outra. Mas, sem dúvida, o Silvio está certo. Sabe, aquele direito de espernear é uma expressão latina que refere-se ao direito quando a pessoa se vê pressionada, ela se vê na necessidade de tomar uma providência que não é muito de acordo com a sua vontade. Sim, as pessoas vão espernear, sim, e vão, infelizmente, dar demonstrações da sua animosidade, da sua belicosidade. Faz parte do processo de transição. Vamos para a próxima pergunta, Sidney, também uma pergunta que veio através do nosso grupo no WhatsApp. Vamos ver aqui a pergunta da Larissa Andrade, ela é aqui de Bauru. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua pergunta, viu, Larissa? Sobre a síndrome do pânico, é uma doença de carne ou pode ser desencadeada por obsessores? Eu tenho síndrome de pânico faz 15 anos. Gostaria de saber mais sobre o que a doutrina espírita tem a dizer sobre esse assunto. Desde já, muito obrigada. Pergunta da Larissa, Sidney. Larissa, todas as vezes que nós falamos de doenças da alma, e aí nós incluímos o pânico, o estresse, a depressão, a tendência para o suicídio, nós estamos falando de faculdades mentais, estamos falando de ligações com a espiritualidade, estamos falando de trabalhos realizados pela nossa mente em consonância com os resquícios do nosso perispírito. Ainda agora de manhã eu estava lendo alguma coisa a esse respeito muito específica, e cada vez que a gente abre a obra de André Luiz, lê novamente, eu devo estar lendo pela terceira ou quarta vez o livro Nos Domínios da Mediunidade, a cada leitura nossa a gente encontra algo de diferente. Eu já li várias vezes o livro, mas a cada vez que eu releio, eu vejo um aspecto novo, e eu vi exatamente isso, Larissa, a situação em que determinados perispíritos saem daqui da Terra com muitas máculas, com muitas marcas de falhas que nós cometemos, e essas máculas, às vezes, não são solucionadas na espiritualidade. Resultado, acabamos reencarnando com, vamos usar uma terminologia mais grosseira, com defeitos na contraparte espiritual nossa, porque nós sabemos que quem deu origem ao nosso corpo, ao nosso cérebro, ao nosso físico, é a forma que é o nosso perispírito. Pois bem, se ele tem alguns comprometimentos do passado, nosso perispírito, infelizmente, nos deixa com vulnerabilidade em relação a alguns assuntos. E o pânico, o estresse, o medo, a insegurança, a sensação de solidão, de impotência, a falta de amor próprio, tudo isso é doença da alma, Larissa. Você me pergunta se é possível que haja uma manifestação dos espíritos nesse sentido. Não é impossível, mas isso acontece quando existe um inimigo espiritual, um processo obsessivo, e ele procura os nossos pontos fracos, os nossos calcanhares de Aquiles, a parte que está mais fraca. Mas o processo da depressão, do estresse, do pânico, não tem que contar necessariamente
com a presença de irmãos vingativos da espiritualidade. É bem verdade que quando nós nos colocamos numa situação assim, de maior fragilidade, nós acabamos por atrair outros espíritos, não que eles queiram nos fazer mal, mas que se comprazem em ficar ao nosso lado. Então, daí, Larissa, ser possível, mas não necessariamente, não é necessário que exista um espírito ao lado de uma pessoa que esteja passando por um processo depressivo. Dizem os espíritos que em todo processo de obsessão existe alguma reciprocidade, isto é, algo que eu devo para o meu perseguidor e algo que o perseguidor está fazendo para mim. Nós temos alguma ligação. Mas no processo da doença da alma, não é indispensável que ocorra, que exista algum espírito ao meu lado. Agora, como nos safar disso? Como superar a doença da alma? Chico Xavier falava muito na laborterapia. Allan Kardec, na obra básica principal, fala que nós podemos nos livrar de determinadas situações, não necessariamente originárias dos espíritos, mas englobando todo esse desconforto que venhamos a ter, apegando-nos a Deus e fazendo todo o bem possível para o semelhante. Eu acrescentaria, Larissa, que a boa leitura, a boa música e a oração, seja lá qual for a sua religião, seja lá qual for o seu credo, se você acredita que o Espírito Santo possa ajudar a sua vida através de um contato com os irmãos evangélicos, que assim seja. Se você acredita que os santos protetores da Igreja Católica vão auxiliá-la, que assim seja. Então, não importa. O importante é que nós nos apeguemos a Deus, ao bem, à verdade, que nós possamos orar sinceramente, chamar, atrair o nosso protetor espiritual para nos dar forças. Ele vai tirar esse problema de uma hora para outra? Não, não é assim que funciona. Nós podemos ser muito sinceros em nossas orações, mas não é de uma hora para outra que nós vamos tampar os furinhos do nosso perispírito em virtude de situações que nós cometemos, que nós criamos em vidas anteriores. Existe a lei de causa e efeito. Se eu dei causa a uma dor, é natural que eu me sinta agora fragilizado pela dor que eu provoquei no passado. Ah, mas isso não tem jeito, não tem fim? Claro que sim. Eu estou escrevendo agora um artigo, estou no meio dele agora, a respeito de uma senhora que chegou no centro espírita. Ela sofria de convulsões, ela emitia sons guturais, parecia até um animal. Ela falava em outras línguas, depois conseguiu-se saber que ela estava falando um dialeto muito antigo da Itália, num processo de obsessão que estava atrapalhando, estava acabando com a vida daquela mulher. Graças a Deus, ela tinha um marido muito atencioso, que a acompanhava, e foi atrás de médicos. De repente, um dos médicos, inspirado pelo seu protetor espiritual, disse a ela: por que você não procura o espiritismo? E foi lá que ela descobriu a causa das suas dores, o porquê do processo obsessivo. E eu não vou me deter em detalhes, futuramente nós vamos colocar esse artigo à disposição de vocês, mas esse caso está contido, eu estou apenas adaptando um caso que foi narrado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, Larissa, veja bem, há a possibilidade de ter uma interferência espiritual? Sim, mas normalmente essas dores psicológicas, essas dores psíquicas, simplesmente representam a nossa vulnerabilidade
por questões que trazemos de vidas anteriores. Mas isso não tem fim? Claro que tem. Temos que fazer todo o bem possível, orar sinceramente, apegarmos-nos a Deus, procurar, se necessário, o atendimento psicológico, psiquiátrico, se necessário, tomar medicamentos, porque não podemos esquecer de que a medicina dos homens nada mais é do que a manifestação da bondade de Deus aqui na Terra. Então, Larissa, apegue-se a Deus, apegue-se à oração, apegue-se ao bem, mas não deixe de se cuidar também com a ciência médica dos homens. A próxima pergunta, Sidney. Boa tarde, Juliana, de Agudos. A minha dúvida é a seguinte: na Bíblia fala que só existe essa vida e não existe reencarnação. Como acreditar na reencarnação? Ou existe interpretações equivocadas? Essa é a pergunta da Juliana de Agudos, Sidney. Juliana, até uma determinada época, a reencarnação era plenamente aceita pelos cristãos da época de Jesus para cá. É que houve uma reunião, inclusive forças políticas, para que indivíduos que queriam impor o seu ponto de vista da unicidade da existência prevalecesse e, a partir dali, fosse criada a ideia da unicidade das existências. Mas acontece que, nessa época, haviam muitos evangelhos, coisa assim de mais de 100 evangelhos, e o Papa Dámaso resolveu fazer uma unificação dos evangelhos. Então, ele convocou São Jerônimo, um dos grandes intelectuais da Igreja, para fazer uma filtragem dos evangelhos existentes. Então, existia Evangelho de Maria, Evangelho de Judas, Evangelho do próprio Jesus. E aí, esse São Jerônimo fez esta seleção e nós ficamos com o Novo Testamento de agora, composto pelos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, além, naturalmente, dos Atos dos Apóstolos, que é de autoria de Lucas, e, naturalmente, com as cartas, as epístolas de Paulo. Na verdade, esses evangelhos todos que eu citei foram posteriores às cartas de Paulo. Paulo, que alguns anos depois da morte de Jesus, o reencontrou na estrada de Damasco e depois passou, durante toda a sua vida, mais ou menos 6 anos na prisão, não seguidos, né? Ele era preso, ele era solto, e lá ele escreveu as epístolas. Mas o ponto principal, minha cara Juliana, é que no momento em que São Jerônimo fez aquela seleção, e depois desse agrupamento de 4 evangelhos que compõem o Novo Testamento da Bíblia, escaparam algumas passagens e alguns textos evangélicos que comprovam a lei da reencarnação, que era uma coisa muito comum na época dos apóstolos. Eu vou citar somente uma ou 2 passagens. A mais importante que eu considero é a passagem do cego de nascença. Quando Jesus, aproximando-se, e pelo jeito os discípulos já conheciam aquele homem, um cego, ele nasceu cego, cego de nascença, e os discípulos perguntam para Jesus: por que este homem nasceu cego? Por causa de seus pais ou pelos pecados que ele cometeu? Bom, por que eles perguntaram dos pais? É que consta do Velho Testamento, no primeiro mandamento de Moisés, a ideia de que os filhos teriam que pagar pelos pecados dos pais. Isso é uma grande bobagem, mas se interpretada da maneira correta, quer dizer que o meu filho
vai ter um filho, provavelmente eu serei neto de mim mesmo, ou bisneto de mim mesmo, e estarei levando aquilo que eu fiz de errado na vida atual. Esta é uma interpretação. Mas vamos esquecer essa parte do pecado dos pais. Lembra-se que os discípulos perguntaram para Jesus: quem pecou para que este homem nascesse cego? Seus pais ou ele pecou? Bom, com relação aos pais, nós já explicamos o porquê dessa tradição judaica de responsabilizar os filhos pelos pecados dos seus ancestrais. Mas o importante da pergunta é a segunda parte. Ele pecou? Mas espera aí. Quando é que ele teve tempo para pecar? Ele já nasceu cego, cego de nascença? Naturalmente, o colégio apostólico aceitava, e implicitamente Jesus aceitou na sua resposta, que aquele homem cego já havia vivido outras vezes. Com isso, ele teria nascido já com, abre aspas, algum pecado para que ele nascesse cego, pecado de outras vidas. Mas Jesus desmistifica essa situação dizendo: nem seus pais, nem ele. Ele nasceu para que se corporificasse, para que se confirmasse a palavra do Senhor. Em outras palavras, aquele homem não teria que nascer cego, mas ele se ofereceu para Jesus para aparecer cego para ele fosse curado e pudesse chamar a atenção das outras pessoas. Por quê? Porque as curas é que atraíam as pessoas para perto de Jesus. E aí ele aproveitava e dava sua mensagem de amor, que foi extraordinariamente revolucionária para a época dele. Quer uma outra passagem? A de Nicodemos. Olha só, é uma outra passagem que escapou da sanha daqueles que queriam tirar a reencarnação no cristianismo. Em dado momento, Nicodemos, que era um homem muito culto, ligado inclusive ao poder romano, chega para Jesus e pergunta: como é que eu faço para adquirir a vida eterna? E Nicodemos pergunta: como que eu faço para conseguir superar os meus problemas? Enfim, e responde Jesus que você terá que nascer de novo. Mas como é que eu faço para nascer de novo? Diz Nicodemos. Eu tenho que entrar novamente no ventre da minha mãe? Dizendo assim: olha o meu tamanho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Ora, Nicodemos, teria respondido Jesus. Você é mestre em Israel, querendo dizer o seguinte: já com os mestres de Israel, já existia a concepção das várias vidas. Então, Jesus estava querendo dizer, e inclusive ele usa duas terminologias assim bem interessantes, metáforas bastante fortes, que se ele não nascesse da água e do Espírito, que ele não conseguiria remir os seus pecados passados. Por que água? Porque naquela época a parte material, assim como nós chamamos terra, tudo que se refere às coisas materiais, chamamos de coisas terráqueas, terrenas. Naquela época, Jesus referia-se à água. Então, ele teria que nascer da matéria, representada pela água, e representada pelo Espírito. Isso ele teria que ter uma nova vida, uma nova encarnação. E nós vamos por aí afora. Nós temos muitas e muitas passagens que escaparam daquele corte proposital para se retirar a reencarnação dos evangelhos. Mas sabe, Juliana, tirando à parte essa questão do evangelho citada por você, eu considero muito mais convincente a parte filosófica, os argumentos de ordem filosóficos, os argumentos que a doutrina espírita nos traz. Por exemplo, por que uma criança nasce com câncer? Por que uma criança nasce com um corpo atlético, com boa saúde, boa inteligência, com
grandes perspectivas de sucesso e uma outra nasce com alienação mental ou nasce com um tempo determinado de vida. Por que que eu estou sofrendo se nesta vida eu sou bom? Somente a reencarnação nos explica que se hoje eu estou sofrendo e não encontro nesta vida a explicação, a resposta, a justificativa para as minhas dores, e aí nós voltamos lá àquela questão da Larissa, quando ela referiu-se ao pânico. Se eu não encontro nesta vida a razão para as minhas dores e deficiências, vou ter que procurá-las em vidas anteriores. Então, minha cara Juliana, a Bíblia nós temos passagens maravilhosas, mas temos também passagens que nós temos que ler, atentar com certo cuidado. Quero um exemplo? Em dado momento, dizem que Jesus é transportado pelo diabo para o deserto para tentá-lo. Que grande bobagem! Jesus foi o espírito mais perfeito que esteve na Terra. Ele se deixaria levar pelo diabo? Em primeiro lugar, diabo não existe, né? No sentido de almas que se perderam para sempre. Deus é misericordioso e sempre dará oportunidades para todas as criaturas, mesmo as que são consideradas dedicadas ao mal. E Jesus, o espírito mais perfeito, o governador moral desse planeta, teria sido deixado levar por essas entidades obscuras? Ou então aquela outra passagem, os mercadores do templo, os chamados vendilhões do templo, Jesus teria derrubado as barracas, proferido palavrões. Para mim isso não existe. Jesus, a mansuetude em pessoa, jamais agiria desta forma. Então, mesmo no Novo Testamento, nós temos que ter muito cuidado. No Velho Testamento, nós temos praticamente a história do povo judeu, mas temos também pontos ali que precisam ser analisados com muito cuidado. Então, eu respeito muito aqueles que seguem a Bíblia rigorosamente, mas a doutrina espírita nos aconselha a ver nos evangelhos a sua parte moral. E mesmo vendo só esses itens que eu mencionei rapidamente, nós vamos encontrar ali, Juliana, a reencarnação, a multiplicidade de vidas, com vários pontos que nós poderíamos terminar aqui o programa citando para que você tenha conhecimento. Mas, para mim, o aspecto filosófico é o mais convincente, o mais importante para nós entendermos a reencarnação. E se quiséssemos ir um pouco mais além no aspecto científico, nossa, quantas e quantas milhares, dezenas de milhares de crianças que até os 7 anos de idade recordam-se espontaneamente de vidas anteriores, e depois crianças que trazem cicatrizes, marcas de fatos que aconteceu em vida anterior e depois são comprovados pela ciência. O professor Ian Stevenson trouxe trouxe muitos relatos incontestavelmente dentro da ciência que nos prova realmente que nós vivemos no passado, estamos vivendo de novo e teremos que viver muitas vezes, porque apenas uma vida, Juliana, não é suficiente para alcançarmos o nosso progresso definitivo. Sidney, só um adendo nessa sua pergunta, uma outra pergunta. Muitas vezes a gente acaba acompanhando mensagens religiosas de outras religiões, como a religião católica, como um evangélico. Então a gente acaba acompanhando, porque estão falando de Deus, estão falando também do amor de Jesus. E muitas vezes, como você disse aí do diabo, que ele não existe do jeito que muitas vezes nos é passado, como entender a palavra o inimigo em muitas dessas mensagens, Sidney? Nós que somos espíritas, como podemos entender quando eles dizem essa palavra para que a gente não crie uma criatura, né, como é criado um diabo com o chifre, o seu tridente, aquele rabo com ponta que vai ali nos acossar e vai nos perturbar?
quando eles dizem a palavra o inimigo, como a gente pode receber essa informação e aplicar da maneira correta no nosso dia a dia e no aprendizado da doutrina espírita, Sidney? É com bastante tristeza que eu ouço essa terminologia, porque nenhum espírito não goza do olhar e do acompanhamento de Deus. Seja qual for a pior criatura, o pior estuprador, traficante, assassino, ele é filho de Deus. E não está destinado para fazer e propagar o mal para sempre. E isto quer dizer também que mais cedo ou mais tarde, ainda que neste exato momento ele não esteja disposto a isso, o guante da dor, daí nós voltarmos àquela primeira pergunta lá do começo de Silvio, quando ele se refere a um processo assim de exacerbação do mal nesse momento de transição, é natural que nós encontremos ainda na Terra, porque nós ainda somos um mundo de expiações de provas, onde ainda predomina o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a dor, a insegurança, a solidão, o desespero. Nós ainda somos um país, um planeta atrasado. É natural que nós estejamos em contato com criaturas de nível evolutivo mais baixo, que queiram impor a sua vontade, que queiram impor as suas opiniões através da violência. Então, é natural que nós ainda estejamos convivendo com pessoas que ainda queiram o mal. Essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, ou pelo amor, ou pela dor, ou pela religião, ou pela necessidade, vão sim ser convidadas pelo Cristo, pelos enviados do Cristo, à sua renovação, à sua regeneração. Então, chamar essas criaturas de inimigos é simplesmente derrogar a palavra mais importante da mensagem do Cristo: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. O amor ao inimigo. Oh, mas espera aí, eu vou amar um estuprador, uma pessoa que fez mal para a minha vida? Não, não é essa a intenção de Jesus. Nós encontramos em várias obras, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus, quando fala no amor ao inimigo, quer dizer que nós não devamos igualar o nosso comportamento à criatura que nos fez mal. No livro O Monge e o Executivo, nós vamos encontrar ali a confirmação desse fato. Em dado momento, ele diz assim: mas espera aí, como é que eu vou amar o meu inimigo, alguém que fez mal para mim, para minha filha, para minha família? Não, você está interpretando mal. Jesus está se referindo aqui ao amor incondicional que nós devemos ter em relação à criatura, e mesmo que ela nos tenha feito mal, ainda que nos afastemos por uma questão de precaução, nós não devemos desejar a ela o mal, não devemos nos igualar a ela no seu mal, porque ela também é um filho de Deus e mais cedo ou mais tarde vai chegar ao ponto ideal da sua jornada evolutiva. Daí eu ouvir de certas criaturas que tal pessoa é inimigo. Nós devemos viver nesta vida sem inimigos. Devemos perdoar aqueles que nos fizeram mal, orar por eles. Uma certa ocasião, Theo, eu estava indo de Bauru para a região de Presidente Prudente e ouvi pelo rádio um pastor evangélico dizendo assim: encontrei a fórmula ideal para eu amar o meu inimigo. Eu fiquei interessado, aumentei o volume do rádio e ele disse assim simplesmente, e ele estava reprisando algo que o próprio Jesus disse no Evangelho: passei a orar por eles. Então, o pastor evangélico está dizendo assim: sabe aquele inimigo que me fez muito mal? Eu o incluí nas minhas orações. É claro que no primeiro momento
Foi uma coisa assim desagradável, porque eu coloquei esse inimigo, essa criatura que me fez o mal, eu coloquei ao lado de pessoas muito gratas, muito queridas, meu avô, meu pai, minha mãe, algum irmão que já tenha desencarnado, eu coloquei ao lado deles e passei a orar por todos eles. Dali um certo tempo, eu já não senti aquela situação constrangedora da presença do meu pretenso desafeto ao lado dos meus entes queridos, disse esse pastor evangélico. E hoje, eu nem me lembro mais por que eu estou orando por esses inimigos, porque eu me esqueci e entreguei nas mãos de Deus. Este é o comportamento que devemos ter com as pessoas que nos fizeram mal. Colocar nas mãos de Deus e não considerá-lo como inimigo, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter a sua vida melhorada pelas mãos de Deus, Theo. Sidney, a pergunta agora vem da Maria Eduarda. Olha a situação, Sidney. Eu estava sentada comendo em casa, era carnaval. E de repente senti uma energia muito rápida entrando pelas minhas mãos, passava no meu corpo inteiro e saía pelos pés. Eu fiquei desesperada, até gritei porque fiquei com medo de perder a consciência e algo tomar conta de mim. Eu estava com pensamentos distorcidos, com medo de morrer afogada, insetos comerem minha carne. Não é a primeira vez que tenho situações relacionadas. Vou em centros, faço estudo, estava até fazendo um de mediunidade no centro. Não sei se foi isso que abriu porta ou eu estava despreparada para ajudar. Aconteceu um dia depois, de novo. Só acalmei com remédio dentro do hospital. Eu cheguei a gritar que ia matar todo mundo, até o moço do SAMU que me atendeu, eu agarrei e falava que ia matar ele. Foi muito vergonhoso passar por isso, mas eu gostaria muito de entender. Já foi falado que tenho mediunidade ostensiva. Se puder me ajudar com algumas palavras, eu agradeço desde já. É a Maria Eduarda e ela é aqui de Bauru, Sidney. Maria Eduarda, parece que o meu próximo livro, Gabriele, que o Theo está teimando de não colocar a capa aí no fundo para nós, mas o meu próximo livro, Gabriele, vai falar desse processo de eclosão da mediunidade, principalmente em jovens. A gente evita falar a palavra desenvolvimento, porque a mediunidade ou você tem ou não tem, num grau maior ou menor de sensibilidade. E quando nós temos o dom, o que temos que fazer é direcioná-lo para o bem. Agora, esse processo de assimilação da mediunidade não tem que provocar dor nenhuma, não tem que trazer transtorno nenhum, a não ser que você esteja sob um processo obsessivo ou alguma criatura que queira se aproximar de você. Agora, temos que entender, né, Maria Eduarda, que todas as vezes que nós temos algum espírito ao nosso lado, a não ser que tenhamos tido assim um grave entrevero com esse espírito numa vida anterior, o que não acredito que seja o seu caso, e aí seja um processo obsessivo, nós temos ao nosso lado as criaturas que compactuam com o nosso tipo de pensamento, com a nossa vibração. Sabe aquele ditado? Dize-me com quem andas, que eu te direi quem és? É ao contrário. Dize-me quem és, quais são os seus pensamentos, o que você faz da vida, que eu direi com quem andas. Então, esse aspecto é importante na sensibilidade mediúnica. Dependendo do nosso comportamento, do nosso pensamento, se nós estamos falando mal da vida alheia, se estamos usando palavrões, nós vamos ter ao lado nosso espíritos que pensam e agem desta forma. Agora, isso... Opa, obrigado, Theo, pela colher de chá do Gabriele. Isso não quer dizer, Maria Eduarda, que você não possa, paralelamente à sensibilidade mediúnica, isso não quer dizer nada. O fato de você ter sensibilidade aguçada, ter uma mediunidade ostensiva, não necessariamente você tem que estar doente, que você tenha que atrair alguma doença. Não tem nada a ver mediunidade com doença.
Então, talvez você precise fazer um exame neurológico para verificar se você não está trazendo do passado algum problema nas suas vias cerebrais. Isso não tem vergonha nenhuma. Todos nós, de tempos em tempos, deveríamos fazer um exame neurológico para saber como é que está o nosso comportamento, como é que estão os nossos reflexos, enfim, como é que está a nossa circulação cerebral. Então, vamos separar as coisas. Nós podemos ser médiuns e não termos doença nenhuma. Podemos ser médiuns e termos alguma doença, algum problema que não tem nada a ver com mediunidade. Agora, se houver sensibilidade mediúnica, houver algum problema físico e houver alguma entidade que se aproxime de nós, ele poderá se aproveitar da nossa falha física para apertar a nossa moleira, isto é, a parte física nossa que é mais sensível. Todos nós temos um ponto mais sensível no corpo. Para alguns é o coração, para outros é a parte digestiva, abdominal, para outros é a vista, é o cérebro. Cada um de nós tem um ponto fraco. O espírito inferior se aproveita desse ponto fraco para tentar nos prejudicar. Não acredito que seja o seu caso, Maria Eduarda. Não estou vendo aí um processo obsessivo. O que eu estou vendo é a necessidade de um tratamento médico. Ah, mas é por causa da mediunidade? Negativo, nada a ver. A sensibilidade mediúnica nos deixa mais susceptível de ouvir e ver os espíritos, mas isso não quer dizer que eu tenha que trazer espíritos maus, porque é o meu comportamento, a minha palavra, a minha atitude perante a vida, o que eu estou fazendo da vida é que vai determinar a companhia, qual o espírito que vai estar ao meu lado. E isso sem prejuízo de um eventual tratamento, porque eu tenho que passar com relação à minha parte física propriamente dita. Em outras palavras, cuidar da alma, cuidar das nossas atitudes e cuidar da saúde também, Maria Eduarda. A próxima pergunta do nosso programa vem deixa eu ver aqui, nós falamos da Maria Eduarda, agora o Carlos, lá de Pederneiras, Sidney. Ele diz assim: por que acreditar em signos, eles são verdadeiros? É Signos. a pergunta do Carlos de Pederneiras. Signos. Signos. Isso, o zodíaco, touros, Áries, gêmeos, capricórnio. Se a gente fosse acreditar que tudo já estava arrumado aí, que os astros, a conjunção dos astros pudesse estar determinando a nossa vida, nós estaríamos aí assumindo, vamos dizer assim, o chamado determinismo, dizer que tudo na nossa vida já está escrito. E nós sabemos que não é isso, né, Carlos? Sabemos que a cada dia que passa, nós melhoramos ou pioramos o nosso destino. Então, a doutrina espírita não dá muita atenção a essa questão de signos, não, viu, Carlos? Mesmo porque, às vezes, por uma conveniência da parturiente, ou do médico, ou por uma necessidade, certos partos têm que ser antecipados, ou, às vezes, tem que se promover o nascimento da criança em data posterior a que estava previsto o seu nascimento. E aí, às vezes, a criança nasce sob um signo e deixa de nascer outro. Ora, isso aí quer dizer que ela vai ter o destino modificado? Não, meu amigo Carlos de Pederneiras, não são os astros que determinam o nosso destino. Algumas pessoas encontram, por exemplo, o meu signo é Câncer. Então, coincidentemente, no signo de Câncer, diz ali que é uma pessoa mais emotiva, que tem maior propensão para a literatura, para as coisas intelectuais. Por enquanto, está batendo com a minha personalidade. Mas há outras coisas que falam do signo de Câncer, por exemplo, que ele tem afinidade com o signo de Peixes, de Aquário, e nem sei se sempre isso acontece.
É como são aquelas profecias de Nostradamus, né? Ele solta assim um cartucho com vários chumbinhos e atinja onde atingir, alguém vai dizer, olha, está acontecendo o que Nostradamus já previu. É porque foi interpretado desta forma. Então eu vejo assim estas informações que vêm nos jornais aí a respeito das previsões astrológicas, e o meu amigo querido João Bidu, João Carlos de Almeida, que a vida inteira passou a ser assim o astrólogo da cidade de Bauru, ele que me perdoe, né? Mas eu realmente não vou atrás das previsões que ele faz nos jornais, não. Uma ocasião, Richard Simonetti contou um caso interessante, viu, Theo? Em que o indivíduo levava tão a sério essa história de previsão astrológica que ele foi ao jornal para conhecer quem era o astrólogo. E aí ele chegou lá, né, aquele rapazinho ali, era um menino aí de uns 17, 18 anos, mas ele que é o astrólogo, ele, você é o astrólogo? Nós não temos astrólogo. Mas como é que você faz as previsões? Ah, eu escrevo um monte de coisa aqui, coloco na minha gaveta e vou pegando aleatoriamente. Então, ele percebeu que as previsões eram assim bastante genéricas e ele que estava interpretando para o bem ou para o mal em relação ao seu signo. Então, a doutrina espírita não aceita, meu caro amigo de Pederneiras Carlos, não aceita essa, vamos dizer assim, essas previsões como se o nosso futuro estivesse já escrito. Não está. Nós trazemos, sim, algumas tendências do passado, alguns dons assim inatos que herdamos de vidas anteriores, como trazemos também as cargas provatórias, trazemos os nossos karmas, tanto positivos como negativos, de vidas anteriores. Isso, de uma certa forma, cria, vamos dizer assim, abre aspas, uma espécie de destino. Mas o único determinismo que existe mesmo na vida do espírito é a perfeição, o progresso. E isso nós galgamos, conseguimos, nós vencemos a cada dia que passa, de acordo com o nosso comportamento, de acordo com o que nós fazemos da vida, e não com relação à determinação que a conjugação dos astros possa vir a sugerir, Carlos. Só um adendo aqui antes de seguir, né, fazer que nem a nossa amiga, a Gabriela Damasceno. Ela diz que gosta dos signos, dos astros, mas só por gostar mesmo, para poder culpar alguém quando algo ruim acontece. Sidney, a próxima pergunta que temos aqui, também do nosso grupo Pinga Fogo no WhatsApp, é do Silvio Bernardo. Esquecendo um pouco a pandemia do Covid-19, por que há tanta ansiedade e depressão a níveis nunca antes vistos? Será que, agregada à energia do mal que sempre existiu, agora existe também uma energia de medo que se prolifera por todo o orbe terrestre por se temer não poder continuar a encarnar na Terra? Será devido aos espíritos terem pedido provas demasiado exigentes para sua capacidade espiritual, apostando tudo para poderem continuar encarnando na Terra? Será tudo isso junto? Silvio Bernardo, Viseu, Portugal. Olha, eu gosto das perguntas do Silvio, porque ele já traz a resposta embutida, viu, Theo? Na Já vem verdade, tudo no jeito, né? ele já traz a resposta. Sabe, é tudo isso que você falou, né, Silvio? E você, eu sei que você, assim, caridosamente está fazendo a pergunta para que a gente trate desse assunto sério, e você sabe a resposta já, e pelos comentários que você faz no nosso grupo Pinga Fogo, você mostra o quanto está lendo, você é realmente uma dessas criaturas a que me referi no começo do programa, que com o transcorrer desses anos aí de trabalho, está mostrando que está estudando, está lendo, e hoje, inclusive, Theo, sugeriram que ele e o Sérgio passassem a ser assim os meus substitutos. E olha, eles estão bem a par das coisas, viu? Então, a hora que eu não puder fazer o programa, pode chamar o Silvio e o Sérgio aí, que eles estão já fazendo um trabalho muito bom. Mas
eu vejo em muitas criaturas que participam do nosso grupo, assim, um conhecimento crescente. Pessoas que estão trabalhando e estão com possibilidade assim de crescimento espiritual. Mas vamos à resposta do Silvio. Eu entendo que essa ansiedade possa, sim, ser devida a este momento que estamos passando. Alguns estão percebendo, e a sua pergunta tem a ver com aquela sua primeira lá do programa, em virtude da transição, alguns realmente estão sentindo que a água está chegando aqui em cima já, e eles não vão ter condição, se continuar com esse comportamento, a permanecerem no planeta Terra. Sabe aquela história que o indivíduo não quer abrir mão do seu comportamento e quer continuar a ficar por aqui mesmo, deixar do jeito que está, e as duas coisas são incompatíveis, aí dá depressão, dá ansiedade, dá assim um desconforto, porque estão em conflito, não abrem mão do seu pensamento, do seu comportamento, e de repente nós estamos percebendo que ou nós nos enquadramos nas leis divinas, ou vamos ter que arcar com as consequências. Discordo de você um pouco, Silvio, quando você disse que, às vezes, nós assumimos provações superiores às nossas forças. Discordo, porque os espíritos superiores, esses que patrocinam as nossas encarnações, eles não permitem que isso aconteça. Quando estamos nos preparando com os olhos da espiritualidade, estamos lá vendo a Terra, a gente quer assumir compromissos que ultrapassam as nossas forças. E os engenheiros da espiritualidade não permitem. Não, olha, vamos maneirar um pouco a sua carga, porque senão você não vai aguentar. Então, eles não permitem que nós, com o nosso ímpeto, com o nosso entusiasmo, a gente assuma compromissos superiores às nossas forças. Agora, ele citou mais coisas, aí não sei se você ainda está com a pergunta na ponta da agulha, Theo. Ele citou outros itens aí relacionados, não sei se é com o ambiente da Terra, várias possibilidades do porquê dessa ansiedade. Então, uma delas, eu já falei, de compromissos superiores ao que assumimos, ou mesmo da proximidade do processo de expurgo aqui da Terra, e eu sempre repito que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Muitos de nós ainda vamos reencarnar, vamos ter outras chances de reencarnar na Terra, outros não. E também a questão da pandemia, né? A pandemia está nos deixando assim bastante inseguros, ainda mais que nós temos tido pelo mundo inteiro alguns governantes que não levaram a sério a pandemia e não estão agindo de acordo com os interesses das pessoas, do povo, não estão respeitando as necessidades das criaturas, do povo em geral, e agora estão se arrependendo porque a opinião pública fica contrária a eles. Então é natural que, diante da insegurança, as pessoas fiquem mais ansiosas realmente. Ou então podemos dizer, excetuando aquele fato que você citou, Silvio, de que nós assumimos compromissos superiores às nossas forças, no mais, eu concordo com tudo que você sugeriu na sua resposta, na sua pergunta e parcialmente respondidas na sua própria pergunta, Silvio. Que na pergunta dele também, Sidney, ele fala que se poderia ser devido aos espíritos terem pedido provas demasiadas exigentes para a capacidade espiritual, apostando tudo para poderem continuar encarnando na Terra. Era isso que você estava se referindo? Eu discordo um pouco dele, dizendo que, na verdade, os espíritos não permitem que a gente assuma carga superior às nossas possibilidades. O que acontece é que, às vezes, a gente fraqueja, né? A gente faz algumas promessas e depois não as cumpre. E aí dá a impressão que nós temos provações superiores às nossas forças. Aí eu diria, como disse Jesus, quando na tormenta lá do lago em que ele se encontrava,
eles chamavam até de Mar da Galileia, mas na verdade era um lago muito grande, em que Jesus estava descansando e os discípulos ficaram assim atônitos, preocupados, porque o barco iria virar, e Jesus é acordado e ele fala: ó homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Então, o que falta às vezes para nós é fé, é entender que, de acordo com as dores, vêm também as forças da espiritualidade, não para retirar as dores, mas para nos dar mais forças para vencê-las. Sidney, a nossa próxima pergunta aqui para o programa vem do nosso amigo Natal Silva. Boa tarde, Sidney. Na sua opinião, por que Chico Xavier ainda não se comunicou? E não seria muito importante essa comunicação para a doutrina? Lembrando que já são 16 horas mais 6 minutos. Levando em conta o número de perguntas que ainda temos, não estamos mais recebendo perguntas, viu, pessoal? Senão ficamos incapacitados de responder todas no programa de hoje. Algumas pessoas se arvoraram já em terem recebido mensagens do Chico, como algumas também já disseram que receberam mensagens de Richard Simonetti. Com bastante cuidado, com bastante respeito, eu não aceito nenhuma delas. Nós precisaríamos ter aqui na Terra médiums do quilate do Chico para receber uma mensagem do Chico. E com todo o respeito que os médiums que existem no momento, eu não reconheci até o presente momento nenhuma mensagem que poderia ser atribuída ao Chico. Porque Chico Xavier, além do conhecimento dos espíritos, com o passar do tempo, foi sendo despertadas nele as memórias, os conhecimentos de vidas anteriores. Chico tem uma vida extraordinária antes da vida de Chico. E não estou me referindo a uma suposta encarnação como Allan Kardec, que alguns aceitam e até Richard Simonetti também aceitava. Muito antes das encarnações anteriores de Chico, ele já era um espírito superior. Então, para poder receber um sábio como Emmanuel, para poder receber as obras que compõem a seleção A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, os romances de Emmanuel, as cartas dos jovens, as obras científicas que Chico recebeu, as poesias, como, por exemplo, de Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Castro Alves, só para falar alguns mais famosos, nós precisaríamos ter um Chico para receber uma mensagem do Chico Xavier. Com todo o respeito, carinho, eu falo isso com muito cuidado para não ofender ninguém, esse é o ponto de vista meu, pessoal, não vi nenhuma mensagem que eu poderia dizer que pudesse ser atribuída ao Chico. E por que não recebemos isso? Porque não estamos em condições ainda, não temos médiuns adequados para receber uma mensagem do Chico. Quem sabe Emmanuel, que está encarnado, cujo nascimento foi anunciado em 1998 pelo Chico, e depois, em 1999, foi confirmada a encarnação de Emmanuel aqui no Brasil, no estado de São Paulo. Quem sabe ele possa, Emmanuel, receber uma mensagem do Chico. Mas nós não sabemos aonde está encarnado, quem é Emmanuel, e é bom que a gente não saiba mesmo. Agora, mas a hora que surgir uma mensagem do quilate da grandiosidade espiritual, intelectual do Chico, nós vamos reconhecer a mensagem. E com relação a Richard Simonetti, com todo respeito àqueles que dizem ter recebido mensagem do Richard, e eu convivo muito com o Richard, conheço um pouco das mais de 60 obras dele até hoje,
não recebi nenhuma mensagem que pudesse caracterizar-se como sendo originária de Richard Simonetti. Então temos que ter muito cuidado, porque não é qualquer médium que está em condições de receber uma mensagem de Chico, Richard, Bezerra de Menezes, Leon Denis, do próprio Kardec. É muita areia para o nosso caminhãozinho. Nós temos que evoluir um pouco para poder ter condições da manifestação desses luminares da doutrina espírita. Você está fazendo escola, porque o Sérgio está me atormentando, gritando que pinga fogo, pinga fogo, pinga fogo, que é para eu limitar as minhas respostas, viu, Theo? É que eu falei para ele que a semana que vem eu vou começar o programa falando pinga fogo para você. Ô Sidney, a pergunta da Irene Polon, o Sérgio disse que até mandou a imagem para que você pudesse se basear, e você deve ter visto no grupo também. Ela perguntou assim: evolucionismo. Ela disse que leu esse artigo e gostaria que você comentasse sobre. Se passamos mesmo por várias evoluções de animais até chegarmos ao ser humano, nesse caso a ciência está correta, Sidney? Theo, eu vi essa pergunta da Irene e eu gostaria de um destaque. Essa pergunta é impossível de eu respondê-la rapidamente. Eu estava até torcendo para você fazê-lo no começo do programa para que eu tivesse mais tempo. Então, eu proponho o seguinte, Theo, você reitera isso várias vezes até o final do programa, e então eu vou sugerir que aqueles que estejam interessados nesse assunto, que é um assunto sério, e eu fiz um estudo longo a respeito dele, evolucionismo ou criacionismo. Então, eu tenho um trabalho longo, ele já foi publicado parcialmente pela Revista Internacional do Espiritismo, foi publicado pelo jornal Momento Espírita, é um artigo que eu escrevi em 2019. Então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, passe um e-mail para mim, uma mensagem pelo WhatsApp, ou se houver interesse assim, geral dos amigos do grupo Pinga Fogo, eu poderei colocar o artigo completo, o estudo completo do evolucionismo ou criacionismo. Para aqueles que não se interessarem em ler o artigo completo, eu vou tentar fazer um resumo agora. Na verdade, nós pensávamos que essa história, vamos dizer assim, existe algumas comunidades religiosas que consideram inaceitáveis ainda a teoria da evolução das espécies, formulada por Darwin. Isso por motivos religiosos, né? Porque eles acham que a teoria evolucionista contraria a Bíblia, quando isso não é verdade. O próprio Darwin, em determinado momento, disse que ele não sabia por que a obra dele, A Evolução das Espécies, lançada em 1859, pudesse contradizer a Bíblia. Então, esse é apenas um item dessa história toda para fazer com que as pessoas saiam um pouco de um certo exacerbamento de opiniões e, por motivos religiosos, não aceitar a ciência. Não há, assim, contradição entre o criacionismo e o evolucionismo. Tem um caso interessante, Theo, um julgamento que aconteceu nos Estados Unidos, e esse julgamento depois foi reproduzido num filme norte-americano que ficou muito famoso, chamado O Vento Será a Tua Herança. E inclusive esse fato é um fato acontecido na vida real mesmo. Um professor lá nos Estados Unidos, ele simplesmente, em 1925, o nome dele era John Scopes, um professor de escola pública, ele foi processado porque ele estava ensinando o evolucionismo de Darwin. E era um povo assim bastante ligado à Bíblia, e estava dizendo que ele estava negando a história da criação divina. Ora, hoje nós sabemos que a ciência aceita tranquilamente a teoria evolucionista.
Nós tivemos há pouco tempo um exemplo muito infeliz de um senador da República que saiu de público dizendo que até hoje não se encontrou um fóssil sequer que traga características de metade homem e metade macaco. Ele falou isso com base na Bíblia. E, de repente, surgiram cientistas dizendo, olha, nem precisamos trazer fósseis. Se nós encontramos hoje grupos vivos que são transicionais. A transição entre anfíbios e aves, por exemplo, podemos encontrar em crocodilos, em lagartos, afirmou esse biólogo. Então, nós temos hoje a ciência comprovando, aceitando plenamente essa questão da evolução das espécies de Darwin. E Kardec, a princípio, na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, ele não aceitava o evolucionismo, mas só a partir da segunda edição, de 1860, ele voltou atrás e passou a aceitar o evolucionismo de acordo com o livro A Origem das Espécies, de Darwin. Por que Darwin foi tão combatido? Ele quer destruir a Bíblia. O homem foi criado por Deus, que moldou do barro. Hoje nós sabemos que, se nós fôssemos levar em conta o que existe na Bíblia, o homem teria nascido 6.000 anos atrás. Ora, a ciência hoje, com todos os seus conhecimentos, fala que o homem está na Terra há milhares de anos. São coisas assim, nós falamos em 150.000 anos. Então, o Espiritismo aceita plenamente o evolucionismo, mas aceita também o criacionismo, porque se nós aceitamos a seleção natural das espécies, planejado por espíritos superiores, autênticos prepostos divinos, o corpo humano levou milhões de anos para ser aprimorado por técnicos da espiritualidade, mas tudo foi precedido de um comando maior, de uma prodigiosa inteligência, causa primária de todas as coisas. Então é só usar o bom senso para perceber que a presença de um Deus se impõe. Mas, por mais sofisticado que seja o raciocínio, ninguém pode dizer que existiu a galinha sem o ovo. Então, aí sim, nós temos que a Terra tem perto de 4 bilhões e 500 milhões de anos, e a história dela é muito grande. Então, nós temos hoje a aceitação plena tanto do evolucionismo como do criacionismo. Eu quero encerrar esses meus comentários com um texto de Richard Simonetti, dizendo o seguinte: assim como Newton não inventou a lei de gravitação universal, simplesmente a definiu e a enunciou, o Espiritismo desvenda as leis que regem nossa jornada para Deus. A teoria de Darwin, hoje plenamente reconhecida pela comunidade científica como princípio evolutivo básico dos seres vivos, encontra contrapartida na evolução do espírito, suficientemente evidenciada pela ciência espírita. Estamos destinados a um glorioso futuro que não se concretizará no estreito e insignificante limite de uma existência terrestre. É lenta e laboriosa a jornada a desdobrar-se em incontáveis experiências reencarnatórias, em aprendizado incessante, destinada, nas condições, a nos conduzir à perfeição compatível com a nossa condição de filhos de Deus, dotados de suas potencialidades criadoras, nós que somos partícipes na obra da criação. Resumindo, então, Theo, o Espiritismo aceita o evolucionismo, mas não abre mão também do criacionismo, que foi a primeira sementezinha colocada pelos espíritos superiores para que o progresso se transcorresse
tanto do espírito como do corpo no planeta Terra. A próxima pergunta aqui do nosso programa, eu estou fazendo a conta de quantas perguntas a gente tem aqui ainda, só perguntas que vieram de fora, temos 13. E aqui no grupo ainda tem mais algumas ainda, eu não sei como que a gente vai fazer. O Eliseu Sidney está perguntando se com a tecnologia que existe hoje, existe a possibilidade de usá-la para falar com os espíritos? Nós temos já algumas experiências a respeito, desde as comunicações de Raul Dive, e nos tempos atuais nós temos tido algumas provas de que algumas pessoas já estão se comunicando com os espíritos através de aparelhos eletrônicos. Também do Eliseu, ele pergunta assim: quando Jesus nos pede para caminharmos com ele e deixar todos os bens, o que ele quis dizer para todos nós com essa mensagem, Sidney? Desprendimento das coisas materiais. Todos nós podemos cuidar da vida, ter uma casa, 2 casas, 3 carros, um iate, mas não podemos fazer do bem material a finalidade da nossa vida. Sidney, a Sheila, ela pergunta assim: boa tarde, Sidney, boa tarde, Sheila, obrigado pela sua presença. Um espírito tem a liberdade de não querer reencarnar na Terra e buscar sua evolução de outra forma? Ajudando, por exemplo, nas colônias? Tem essa possibilidade? Só se ele for muito elevado. Ele reencarnará aonde e quando ele quiser, se ele tiver méritos e elevação para isso. No mais das vezes, nós, pobres mortais, temos que nos ater às determinações dos engenheiros da espiritualidade. O Marcelo Stu, também que nos acompanha lá do Rio de Janeiro. Eu sempre tive problemas de respiração, alergia, bronquite e asma. Nunca fumei, odeio drogas, tenho ojeriza. Será que vem de outra encarnação? Inclusive, eu operei um pólipo nasal em 2013. Tudo indica que sim, Marcelo. Eu também tenho alguns problemas inatos que não tem nada a ver com esta vida, porque eu sou bastante cuidadoso, evito álcool, evito excessos, nunca usei droga, e mesmo assim eu tenho alguns problemas gástricos. Eu entendo que sim, eu trouxe isso de vida anterior. É a Maria do Carmo, de Bauru. O não desenvolvimento da mediunidade pode trazer algum prejuízo na vida do médium? Por exemplo, a vida parece que não caminha, não desenrola e parece que estamos Negativo. mais sujeitos a interações com espíritos inferiores? Negativo. Muitas pessoas costumam falar em centros espíritas não muito bem orientados, porque a pessoa está doente, tem um problema, a vida não anda, porque não desenvolve a mediunidade. Discordo frontalmente. Mediunidade é faculdade. Nós a exercemos se bem queremos. E outra coisa, a mediunidade pode ser exercida como médico, como psicólogo, como trabalhador da informática, como um lixeiro. A mediunidade ela se abre para vários campos, não apenas numa mesa ou reunião mediúnica espírita ou umbandista. Mais uma pergunta aqui que tem relação com a Covid-19, a pandemia que estamos enfrentando e também fake news, Sidney. A Sebastiana de Botucatu. Hoje vivemos uma tragédia devido à pandemia e, infelizmente, tem pessoas que fazem as fake news, até mesmo com notícias de que pessoas que estão em estado grave em hospital, que vieram a falecer, amigos e outros, rezam pela sua alma. Acredito que o benefício da oração chega até a pessoa. Mas como fica, Sidney, para quem criou essa falsa notícia e através dela prejudicou alguém? Se ela não estiver de boa fé, porque muita gente espalha notícias acreditando que ela seja boa, se ela estiver de má fé, ela está se comprometendo, está se colocando em condições de vulnerabilidade em relação à pandemia e outras coisas que virão no futuro. Estão se comprometendo perante a lei de Deus. A Patrícia, ela é de São Paulo, através do nosso grupo do WhatsApp, Sidney. O que é Reiki? É mais um nome para que podemos chamar genericamente a fluidoterapia? O Reiki, o passe espírita, a cura prânica, a cromoterapia mental, cromosofia, são formas diferentes de manipular a mesma energia? Qual a diferença do passe para o Reiki? A crença é que a energia flui através das mãos do emissor para qualquer local que sejam colocadas. O que a doutrina espírita pode nos esclarecer sobre o assunto? Patrícia, São Paulo. Realmente você tem razão, Patrícia. Eu já escrevi um artigo a esse respeito, fiz uma palestra sobre esse assunto, consta
de um dos meus livros, agora não vou me lembrar qual deles, eu acho que é o Dr. Galton, o Theo se lembrar, ele acabou de ler o Galton, talvez ele possa confirmar ou não. O Reiki, Jurei, passe espírita, agora está sendo utilizada uma outra terminologia, eu não me lembro agora, mas é uma terminologia usada por grupos de ciência, médicos. Hoje, a aplicação dos passes magnéticos, do Reiki, do Jurei, estão espalhados por mais de 40 países. São criaturas, são situações que estão sendo aceitas. Eu estive nos Estados Unidos, uma das minhas enteadas teve nenê na cidade de Miami, e por coincidência ela teve nenê num hospital onde existe uma escola de enfermagem, e uma das disciplinas dessa escola de enfermagem agora eu lembrei o nome, é o nome que eles dão à matéria, é o chamado toque terapêutico. Então, o passe se espalhou com vários nomes, mas a origem é a mesma. É uma doação de magnetismo do indivíduo, do passista, ou do indivíduo de boa vontade que aplica o Jurei, ou o japonês que usa o Reiki, ou outra denominação qualquer. E está, inclusive, sendo desenvolvida agora a nível científico. Como falei, há disciplinas específicas para ensinar os enfermeiros a praticarem essa transmissão magnética através do que eles chamam de toque terapêutico. No grosso, no atacado, minha cara Patrícia, é tudo a mesma coisa. Só que, sem querer puxar a brasa para a nossa sardinha, nós temos a literatura espírita que nos dá mais detalhes. Kardec estudou muito o assunto. Ele, por exemplo, fala uma coisa importante que as pessoas não sabem. Não importa se o médico ou o intermediário ou enfermeiro seja ateu, por exemplo. Se ele tem boa vontade e quer ajudar, ele vai ser utilizado pelos espíritos. Ele vai doar o seu fluido magnético e vai ser corroborado, vai ter os seus fluidos magnéticos potencializados pela espiritualidade. Então, não importa a religião, não importa se o indivíduo tem religião, se não tem, se ele quer ajudar. Como eu falei naquela hora a respeito da mediunidade para a Maria do Carmo, você pode ser médium como médico, como enfermeiro, como lixeiro, como especialista em informática. De várias formas você pode ser médium, mesmo que você não tenha religião. Se você tem boa vontade, quer ajudar, a espiritualidade vem e potencializa os seus dotes magnéticos, tirando do fluido cósmico universal o complemento para ajudar a criatura. Claro, desde que o doente tenha merecimento. A próxima pergunta também, Sidney, vem do nosso grupo do WhatsApp, feita aqui pelo Eliseu também, eu acredito. Quando Jesus sobe ao monte e chama Pedro, Tiago e João, é porque eles são médiums e de efeitos físicos, por isso ele chama os três? Ele precisava desses três evangelistas porque precisa que Moisés e Elias se materializassem? Realmente a pergunta é procedente. Na verdade, nós vamos encontrar nessa escolha que Jesus fez espíritos mais adequados a fornecer os elementos ectoplásmicos para que ocorresse a materialização de Moisés e de Elias, que depois reencarnou como João Batista. Realmente Jesus chamou esses três discípulos em melhores condições de assessorá-lo com os fluidos necessários àquela materialização. Mas, de uma maneira geral, quase todos os discípulos destacaram-se com a possibilidade de produzir fenômenos mediúnicos. A nossa próxima pergunta, também do nosso grupo do Pinga Fogo,
Ela vem aqui, deixa eu ver de quem que é, do Eliseu. O Eliseu, ele manda uma carreata de perguntas e depois a gente vai tentando intercalar, mas devido ao tempo a gente vai fazendo aqui as perguntas na sequência. Diante de um trabalho de efeito de materialização, é possível que o médium possa permanecer acordado e presenciar o trabalho em que ele doa seu ectoplasma? Eu entendo que não. Eu tenho acompanhado vários trabalhos, principalmente o principal deles, de William Crookes, que permitiu a materialização de Kate King, e noto que no momento em que o médium começa a expelir o ectoplasma, ele entra em estado de transe, ele não toma conhecimento. E precisa ter muito cuidado mesmo na materialização. Eu lembro de um caso muito triste em que, aqui no Brasil, uma pessoa que queria provar que era fraude a materialização, no momento em que o espírito passa por ele, ele joga um balde de tinta na materialização. E isso, o elemento ectoplasmático vamos dizer assim, vamos dizer assim, é uma extensão física do médium. Então, é preciso muito cuidado, muito respeito, porque isso trouxe problemas sérios para o médium que estava fornecendo o elemento ectoplasmático, o fluido ectoplasmático, e trouxe uma intoxicação para o médium. Ele começou a cuspir tinta e foi uma situação muito triste, desagradável. E ele se encontrava em estado de transe e imediatamente interrompeu-se a materialização com efeitos nocivos para o corpo do médium. Então, eu entendo, Eliseu, que esse fenômeno ocorra sempre com o médium em transe. Sidney, a nossa próxima pergunta vem aqui da Marinéia de Lima. Boa tarde, estou vindo de duas perdas. Tenho uma vizinha, mãe de santo, que me humilhou muito por causa de um muro. Como pode uma pessoa que se diz espírita fazer isso, se tem que transmitir amor? Ela disse que ficou muito abalada. A pergunta da Marinéia, Sidney. Marinéia, a mediunidade não pressupõe a elevação moral do indivíduo. Nós tivemos um triste exemplo há pouco tempo de um grande médium de repercussão nacional, que ele produzia incontestáveis fenômenos de mediunidade, ajudou muita gente, curou muita gente, mas a sua moral não estava condizente com o alcance da sua sensibilidade mediúnica. Por que isso acontece? Porque Deus permite que certas pessoas que precisam aprender mais tenham uma sensibilidade maior também. Então, ser grande médium, um médium de grande alcance, não significa que ele tenha uma moral elevada. Ele pode ser um intermediário dos espíritos, mas não ter uma moral irrepreensível. E o que acontece com esses médiuns? Infelizmente, com a prática, eles têm uma grande oportunidade, uma grande chance de recuperação e não aproveitam. O que acontece? Os bons espíritos começam a se afastar dele. E aí começam os fenômenos de mistificação, porque ficam apenas espíritos inferiores. Sidney, temos aqui também a pergunta da Juliana, ela que é de... Não, a Juliana já foi. A Francisca de Matão está nos acompanhando aqui, Sidney. Sei que os centros estão fechados ao público, acontece aqui na minha cidade, mas gostaria de saber no SEAC, que é um centro considerado grande, as reuniões mediúnicas estão acontecendo mesmo sem público? Como estão acontecendo? Estão se reunindo? Não estamos, por questões aí de obediência às autoridades sanitárias, não estamos nos reunindo. E, infelizmente, a região de Araraquara está numa situação pior ainda, e aí está com maiores restrições ainda, até em relação ao lockdown. Então, não estamos nos reunindo, não, Francisca. Sidney, a Maricleide Costa Ferreira, ela pergunta assim, falando sobre a Bíblia, eu sempre tive muita pena da figura de Judas Iscariotes, porque não sei se estou errada, mas me parece que ele se arrependeu do que ele fez com Jesus e ele suicidou-se. A minha pergunta poderia ser que Judas teria sido obsidiado? E será que depois
Você sabe se ele respondeu espiritualmente pelos seus atos? Soube de uma história que ele evoluiu? Evoluiu muito. Hoje, Judas, que depois reencarnou como Joana d'Arc, ele fez muito bem para a humanidade e continua fazendo. Hoje, Judas está num patamar de espiritualidade muito superior ao daquela época. Eu não entendo que ele tenha sido influenciado por espíritos inferiores, não. Jesus já sabia no que ele estava se metendo quando resolveu reencarnar. Reencarnar, não, ele só teve uma encarnação. Encarnar junto dos homens. E, na verdade, Judas fez um presidente da República aqui no Brasil fez quando ele simulou que ia renunciar, achando que o povo iria ajudá-lo a ficar no poder. Não aconteceu isso e ele perdeu o poder, deixou de ser presidente. Com Judas aconteceu a mesma coisa. Ele achava que se alguém prendesse Jesus, todo o povo iria aclamar Jesus, porque ele tinha a ideia, Judas, ele era uma pessoa muito bem poderosa, o dinheiro que ele recebeu era uma mixaria perto do dinheiro que Judas tinha. Ele queria provocar uma revolução para que Jesus implantasse o reino que os judeus achavam que deveria ser implantado através da força, através da guerra, através da mão grande. Ele, quando viu que o seu plano simplesmente promoveu a morte de Jesus, ele que amava Jesus, ele viu que o seu plano não havia dado certo. Mas hoje, Judas está muito, muito além do que nós possamos imaginar em termos de superioridade espiritual. Só para citar uma das encarnações dele. Ô Sidney, a Ana de Lençóis, ela pergunta se você escreve sobre Gabriele. Seria Amélie Gabriele Boudet a esposa de Allan Kardec? Não, foi uma coincidência. Eu estava procurando um nome francês e gostei muito do Gabriele, depois que eu me dei conta de que tinha essa coincidência com Amélie Gabriele Boudet, mas foi uma feliz coincidência. Já a Gabriela Damasceno pergunta, Sidney, eu sei que você vai recorrer ao Livro dos Espíritos para isso. Existem espíritos em todos os locais e ambientes, ou apenas se o ambiente for propício a recebê-los? Eles estão por toda parte. Paulo falou em nuvens de testemunhas e Kardec fala que nós somos influenciados por eles muito mais do que pensamos que nós reconhecemos. Eles estão por toda parte, só que eles estão aonde eles são atraídos. Depende do nosso pensamento, a nossa atitude, o nosso comportamento, teremos ao nosso lado espíritos com afinidade com o nosso comportamento, Gabriela. Sidney, também temos aqui do geral a nossa última pergunta, Vanderly Acosta. Gostaria de saber como é o nosso reencontro com os familiares e amigos no plano espiritual. Este ano, 2 irmãs desencarnaram e em um espaço de 9 meses. Na verdade, há situações em que eles estão nos esperando, mas dependendo do nosso apego à matéria, dependendo de como nós nos preparamos para a morte, nós chegamos do outro lado da vida e não os reconhecemos, não os detectamos. Há uma obra, não vou conseguir lembrar o nome dela agora, mas uma obra em que o espírito reclama, vocês falaram que eu ia ter parentes me esperando e eles não estavam. Mais tarde, ele constatou que acontecera com ele o mesmo que havia acontecido com André Luiz. André Luiz desencarnou e somente quase 7 anos mais tarde que ele conseguiu detectar a presença de Clarencio e de Lísias. Mas eles estavam ali o tempo todo para recebê-lo em nome da sua mãe. Só quando ele caiu em si, melhorou o seu padrão vibratório, elevou-se para poder vê-los. Isso acontece também com os nossos familiares. Se a gente desencarnar com o pensamento no mal, nós interpretarmos mal o desencarne, nos desesperarmos, ficarmos presos ao nosso corpo e não nos prepararmos adequadamente para a morte,
E isso tem que ser feito diuturnamente. Todo dia temos que nos preparar para a morte. Ah, mas que coisa mais trágica. Eu vou todo dia falar em morte? Sim, eu tenho que me preparar sim, porque eu não sei se hoje não vai ser meu último dia de vida. Por isso que nós temos que atentar para as recomendações de Santo Agostinho. Toda noite vamos fazer uma análise, um balanço das nossas vidas. Se nós desencarnarmos nesse padrão vibratório, nós rapidamente reencontraremos nossos familiares queridos. Sidney, a Patrícia de São Paulo pergunta: qual a crença da doutrina espírita quanto ao futuro da Terra? A Terra tende a melhorar de padrão vibratório, assim como os espíritos que aqui vivem. Tanto quanto os espíritos, o planeta também evolui. Isso está contido, como que é o nome mesmo que eu não consegui anotar? Patrícia. Então, Patrícia, se você quiser mais detalhes, veja no livro A Gênese, de Allan Kardec. Vou repetir o mesmo capítulo que eu falei antes, capítulo 18º da Gênese, e você vai ver, Patrícia, que não apenas os espíritos evoluem, mas os planetas também evoluem. Então, existe uma escala que Kardec traçou para nós. Nós estamos ainda no segundo nível. Abaixo de nós só os mundos primitivos, depois vem o mundo de expiações de provas, em que estamos agora, em que predomina o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Nós estamos nesse pé ainda, Patrícia, e estamos ensaiando subir de nível para mundo de regeneração. Um dia a Terra será um daqueles mundos divinos, mas aí temos aí muitos séculos pela frente, Patrícia. Sidney, ainda... Não, vamos fazer aqui mais uma do Eliseu. O Eliseu diz que está perguntando aqui como funciona o efeito de voz direta ou a pneumotofonia. Como os médiuns doam seus fluidos para que esse fenômeno aconteça? Isso, às vezes, é feito de maneira até inconsciente ou semiconsciente. Então, quando você vê uma casa assombrada com, vamos dizer, chamada de assombrada, né? Com espíritos se manifestando, correntes se mexendo, e ali só tem o espírito, não tem nenhum médium, engano. Vai se buscar à distância os fluidos de que o espírito precisa, e ele faz isso até sem saber como funciona o mecanismo. Ele simplesmente sabe que faz, mas não sabe como que faz. Então, ele vai buscar à distância os fluidos de um médium para que ele possa misturar com os seus e produzir os efeitos físicos, um dos quais é o fenômeno de pneumatofonia. O Sidney, temos aqui também a pergunta essa do Eliseu. Sempre quando falo com alguém sobre a doutrina ou quando estou fazendo o evangelho, sinto uma dor muito forte na garganta. Seria mediunidade? Eu entendo que mediunidade não traz dor nenhuma. A sensibilidade mediúnica simplesmente nos permite ter maior facilidade ou menor facilidade, maior intensidade de contato com os espíritos. Isso já falei várias vezes. Mediunidade não é sinônimo de doença. A doença é trazida ou pelos furos, pelos comprometimentos, pelos buracos, pelas manchas do perispírito, vindas de vidas anteriores ou desta vida mesmo, ou simplesmente porque nós estamos, naquele momento que estamos tentando contato com os espíritos, nós não estamos bem preparados e acabamos nos afinizando com espíritos inferiores, doentes, e em relação aos quais nós assimilamos as suas dores, os seus problemas. Então, isso pode acontecer, mas é uma questão de identidade fluídica. Não é que a mediunidade provoca a doença, é que quando nós sintonizamos com o doente, podemos eventualmente e durante algum tempo sentir as dores que ele sente. Temos aqui mais uma pergunta, deixa eu ver essa daqui, mais uma da Patrícia. A meditação contribui para o equilíbrio mental e espiritual de quem a pratica, que só favorece a evolução espiritual?
que os praticantes de meditação dizem: o que a doutrina espírita tem a dizer sobre as práticas de meditação? Aí ela diz que uma amiga se livrou da fobia social e toque através da meditação, por isso ela está fazendo a pergunta. A reflexão é o melhor meio de nós nos livrarmos das nossas arestas, dos pontos negros do nosso perispírito. Porque existe a dor para nos melhorarmos. Mas se nós conseguirmos a melhora do nosso espírito, do nosso pensamento, se conseguirmos padronizar o nosso nível mental espontaneamente, através da reflexão, da música suave, das boas leituras, da meditação, não precisamos da dor para nos livrar dessas máculas do nosso espírito. Sim, a sua amiga conseguiu e muita gente pode conseguir melhorar a sua vida através da reflexão. Por quê? Porque atingiu um momento de mérito que vai lhe permitir ter saúde ao invés de doença. Para que existe a doença? Para nós melhorarmos de comportamento. Mas se nós melhoramos de comportamento pelo bem, pela reflexão, pela lisura de comportamento, evitando o palavrão, a maledicência, fazendo bem ao semelhante, já se atingiu o objetivo que Deus quer de nós, a nossa melhoria. Quando nós melhoramos de comportamento, as dores diminuem. Há um livro que não tem nada a ver com doutrina espírita, de Norman Vincent Peale, que diz assim, O Poder do Pensamento Positivo. É uma obra de cunho até evangélico, mas que nos dá a informação que a doutrina espírita corrobora, e que a partir do momento que eu padronizo o meu nível mental, eu vou me livrando das minhas doenças. Isso também é dito agora, depois de um congresso que houve em Fortaleza, por médicos que participaram desse congresso. Muitos cardiologistas constataram que a espiritualização do indivíduo, presta atenção, Patrícia, a espiritualização, não estamos falando em religião, se bem que as religiões nos favorecem a espiritualização. Mas sem falar em religião, os médicos estão sugerindo que você tenha empatia, solidariedade, educação no comportamento, tratar bem as pessoas em volta, refletir sobre a vida, e isso diminui a nossa pressão sanguínea e melhora o nosso comportamento. As pessoas espiritualizadas têm menos vícios, estão menos susceptíveis a dores e podem sim superar as suas doenças. E a nossa última pergunta de hoje, deixa eu ver aqui também da Patrícia, para encerrar, Sidney, ela pergunta assim, na visão do Espiritismo, quem são os seres extraterrestres? Porque ela diz que é muito curiosa, ela diz que já viu um OVNI antes e tem muitas perguntas a esse sentido. Não daria para fazer todas no programa de hoje, mas mesmo assim ela já agradece a resposta que você vai dar a ela, Sidney. Nós não temos nenhuma prova, nenhum metal, nenhum corpo, nenhuma célula diferente das que temos no planeta Terra para comprovar, Patrícia, a vinda de seres extraterrestres. Nós sabemos que os espíritos podem vir. Agora, a estrela mais próxima a nós, ela está a milhões de anos-luz. Você vê que esta sonda que aterrissou ontem em Marte, e a gente está usando a palavra aterrissar indevidamente, porque aterrissar é terra, né? Mas, enfim, pousou lá no planeta Marte, ela foi lançada em julho de 2019, para poder chegar agora lá no planeta Marte. E isso um planetinha que faz parte do nosso sistema solar. Agora, imagine as estrelas distantes anos-luz da Terra. Então, nós não temos comprovação. Espíritos podem vir, materializar-se, podem até trazer algum objeto, mas não temos provas científicas. Aquela chamada Zona 51 dos Estados Unidos, até hoje, parece que pertence ao terreno do folclore. Não temos nenhum metal, nenhuma célula, nenhuma vestimenta, nenhum cadáver que prove que nós tivemos até hoje visita de extraterrestres.
espíritos desencarnados a toda hora, estão à nossa volta. Agora, extraterrestres, ainda não temos provas. Bom, Sidney, chegamos, conseguimos encerrar todas as perguntas que haviam sido feitas aqui no nosso programa, agora só nos resta... E eu agradeço muito a sua atenção, espero que eu possa ter sido útil de alguma forma. O mais importante não é o meu conhecimento, mas é o conhecimento que está nos livros, nos estudos, e por isso que nós fazemos questão de ficar espalhando livros. Assim como dizia Castro Alves, né? Bendito, bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigado a todos e ficamos por aqui. Agradeço a audiência, agradeço que vocês possam depois replicar as gravações do nosso programa e que Jesus nos abençoe. Muito obrigado e até a próxima semana com mais um programa da nossa TV SEAC, do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Até lá! Quero agradecer a todos pela presença, pedir que os bons espíritos possam nos acompanhar depois desse momento de aprendizado, que possamos manter os nossos pensamentos nas coisas boas. Em alguns momentos vamos fraquejar, mas através da oração, da lembrança dos aprendizados que aqui temos, seja aqui na programação do SEAC ou em outro lugar, ou nos livros que nós aprendemos, que possamos manter o nosso pensamento firme, na paz, na alegria, para que não possamos possamos fraquejar, vamos fraquejar, mas que consigamos resistir e manter a nossa vibração. E assim, ajudando também outras pessoas, consolando outras pessoas com palavras sempre amigas. Muito obrigado a todos vocês, que os bons espíritos os acompanhem e até a próxima semana, até a próxima sexta-feira para mais...